Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus a todos. Eu sou o Padre Dailson, da Paróquia Nossa Senhora da Graça de Morro do Chapéu, e venho aqui para partilhar um pouco com vocês uma das temáticas da Semana da Família neste ano de 2020. A temática que nós iremos refletir é tirada do livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, e diz: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inclusive, este é o tema da Hora da Família deste ano. A afirmação do jovem Josué: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tão bem aplicada às nossas famílias. Eu gostaria de convidar vocês a uma viagem a esta passagem, para conhecermos melhor o jovem Josué e saber como foi que isso aconteceu, por que ele afirmou isso, em que contexto ele afirmou isso, e trazer isso para a nossa vida. Primeiro, quem foi o jovem Josué? Não é coincidência que o nome Josué venha da mesma raiz, seja bem semelhante, bem próximo e tenha o mesmo significado do nome Jesus. Os dois vêm da raiz Yeshua, que significa Deus salva. Josué significa Deus salva, como Jesus significa Deus salva. Através de Josué, Deus manifesta o seu poder salvador perante as nações, o seu poder salvador no meio do povo. O ápice da sua missão é quando Josué chega à terra prometida com o povo. Aquela promessa que Deus fez a Abraão, que se perpetuou e que veio se cumprindo por meio de Moisés, se torna plena através de Josué, que conduz o povo à terra prometida, que distribui a terra e que renova a aliança. Sim, Moisés é uma figura importantíssima no caminho de libertação do povo, mas não foi Moisés que entrou na terra prometida. Moisés caminhou com o povo pelo deserto. Após ter atravessado o Mar Vermelho, fez aquela longa peregrinação dos 40 anos pelo deserto, mas não adentrou a terra prometida. Morreu ali à beira da terra prometida. E passou a sua missão para um jovem, filho de Num, Josué. Assumiu a missão, foi sucessor de Moisés. Inclusive, para fazer com que o povo chegasse à terra prometida, Josué abriu as águas do Rio Jordão para que o povo passasse a pé enxuto, a Arca da Aliança na frente, com os sacerdotes, os levitas, e o povo atrás louvando a Deus, bendizendo o Senhor. E Josué conduziu o povo nas batalhas para conquistar a terra prometida, porque a promessa de Deus é um dom que deve ser conquistado a cada dia. Quando o povo de Israel chegou nas terras de Canaã, chegou na terra prometida, vários lugares, várias cidades já estavam ocupadas, e o povo teve que conquistar o dom que recebeu
de Deus. Deus, ele concede dons, mas ele não deixa de lado os nossos esforços. Precisamos nos esforçar como se dependesse unicamente de nós. Então, Josué, eu posso dizer para vocês que é uma figura de Jesus Cristo. Até pelo próprio nome, por ter um nome semelhante ao de Jesus, ele é uma figura de Cristo. Inclusive, um método para se ler a Sagrada Escritura é o método onde nós tomamos Jesus como a chave de leitura para tudo no Antigo Testamento. E se nós olhamos para esse texto, na atitude do jovem Josué, nós vemos a ação salvadora de Deus que permanece com o seu povo. Agora vejam o que acontece no capítulo 24 para Josué fazer uma afirmação como esta. O povo de Israel já andou por vários caminhos. Abraão deixou a sua terra em Ur, na Caldeia. Os caldeus serviam outros deuses, não serviam o Deus Yahvé, o Deus de Israel. E Abraão deixa a sua família, deixa a sua parentela e vai em busca da promessa do Senhor. No desenrolar da história, o povo vai parar no Egito. No Egito também o povo conhece outra cultura, conhece outros deuses. Muitos se distanciam do Senhor, se desvirtuam da fé do Senhor Deus. E agora, Deus, lembrando-se do seu povo, chega a libertá-lo através de Moisés e conduz o povo ao deserto, chegando à terra prometida. No deserto, tem um acontecimento que é narrado no livro do Êxodo, capítulos do 20 ao 24, que é significativo para entendermos isso. O que é que nós temos em Êxodo 20 a 24? A aliança, a antiga aliança. Esta primeira aliança foi selada por Moisés no Monte Sinai, com sangue de bodes, com sangue de animais. Moisés selou aquela aliança, aspergiu com sangue o altar preparado para o Senhor e com o mesmo sangue aspergiu o povo que estava ali reunido. E naquele dia o povo se comprometeu. A grande cláusula da aliança. Deus diz para o povo: eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. O povo ouviu todas as cláusulas da aliança, ouviu Moisés recitar todos os mandamentos e o povo disse: nós cremos, nós queremos, é isso que queremos e obedeceremos. Eles se entregaram ao Senhor numa aliança mútua, da parte de Deus e da parte do povo. Ali se unia Deus ao seu povo. Mas nós sabemos que as infidelidades do povo foram constantes. Sim, ainda no deserto. Foi quando faltou água, foi quando faltou comida. O estopim de tudo foi quando Moisés subiu a montanha e demorou e o povo fez o bezerro de ouro para adorar. O povo se afastava constantemente dos caminhos do Senhor. Então agora, com Josué conquistando a terra prometida, Josué vê a necessidade de renovar a aliança. Renovar aquela aliança que o povo fez com Deus e Deus com o povo no deserto através de Moisés. E como é que Josué faz isso, a renovação da aliança? Ele não começa assim do nada. Ele primeiro faz um belo discurso. E nesse discurso ele recorda os caminhos do povo. Recorda como o povo se afastou do Senhor quando estava nas terras de Canaã, quando estava no Egito, como o povo conheceu outros deuses. E por fim, Josué faz a grande proposta. Josué diz para o povo: olha, vocês precisam decidir. Inclusive, vou ler aqui um trecho deste capítulo que marca assim a postura de Josué. É o livro de Josué, capítulo 24, versículos do 14 ao 15. Vou ler apenas esses 2 versículos. Diz assim, Josué fazendo o seu discurso, diz para o povo: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o de coração íntegro e sincero. Lançai fora os deuses, a quem vossos pais serviram do outro lado do rio Eufrates, e no Egito,
e servir ao Senhor. Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E afirma Josué: quanto a mim, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Então vejam, Josué já havia tomado a sua decisão: servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E Josué aqui coloca todo o povo contra a parede, dizendo: olha, vocês também precisam escolher se vão servir os deuses do Egito, se vão servir os deuses dos amorreus, onde vocês estão morando, na terra que conquistamos, ou se vão servir o Senhor. Agora, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente fala de casa ou de família, quando nós falamos de casa, quando nós falamos de família, talvez a gente chegue a pensar a família, a casa, apenas o marido, a mulher e ali uns 2 filhos. Mas não é esta a ideia de casa, de família para o povo de Israel. A ideia de casa para o povo de Israel é uma ideia muito mais larga. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, na casa de Davi. Lembremos que José, que nasce tanto tempo depois de Davi, é da casa de Davi. Jesus é da casa de Davi. Casa aqui significa descendência. Então, quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está assumindo um compromisso perpétuo de transmitir com fidelidade os ensinamentos do Senhor para seus filhos, para seus netos e para toda a sua descendência. Esse é o compromisso que Josué assume e que ele, inclusive, fala para o povo: olha, vocês também precisam escolher. Inclusive, depois desse discurso de Josué, o povo se comove, o povo sente o desejo de renovar a aliança com o Senhor e mais uma vez assume o grande compromisso: é isso que queremos, serviremos ao Senhor. Somos testemunhas disso, serviremos ao Senhor. Irmãos e irmãs, olhando para toda essa história de Josué, essa história da renovação da aliança, onde é que isso nos toca? E aqui eu convido você já a olhar para a sua família. Lembremos que o nome de Josué, no próprio nome, estava ali escrita a sua missão. A missão de Josué. Ser um sinal de salvação para o povo, um sinal da salvação de Deus para o povo, conduzir o povo para a terra prometida. E a tua família? Que missão a tua família tem assumido? Que missão você, como pai, como mãe, tem assumido diante dos seus filhos? Que missão você tem ajudado os seus filhos a assumir? Inclusive, esta semana é semana de nós renovarmos esta aliança com Deus. É semana de você renovar a aliança da sua casa com Deus. Nós estamos vivendo os dias em que não é mais Josué que diz, mas é cada pai, cada mãe de família que diz junto com toda a sua família: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E sabe o que significa servir ao Senhor nesses tempos? Significa abdicar de tantas e tantas coisas que nos afastam do Senhor. Uma família que é consagrada ao Senhor, uma família que sela esta aliança com o Senhor e diz: olha, nós serviremos ao Senhor, é uma família que sabe que o que vem em primeiro lugar é Deus. Pode até aparecer outros compromissos, às vezes uma cervejinha de final de semana, um amigo que chama para ir para a roça ou para ir para outro lugar, mas aquela família que é dedicada ao nome do Senhor, que entende qual é o seu serviço na igreja, percebe que o que deve estar em primeiro lugar na sua vida é Deus. E assim abdica de qualquer outra coisa que lhe afaste da presença de Deus. Tenhamos consciência disso, irmãos e irmãs. O serviço sincero ao Senhor
É aquele serviço completamente doado, completamente entregue, com o coração livre. E isso nós só alcançamos nele. Vejam que Josué, ele também fez uma caminhada no deserto junto com o povo. Josué não era alguém de fora do povo que foi escolhido como líder. Ele estava no meio do povo. Ele passou fome no deserto com o povo. Ele foi alimentado pelo maná e pelas codornizes. Ele tomou água da água que brotou da rocha. Ele participou da vida do povo. A missão da família é ser luz para outras famílias, é estar inserida na sociedade, nos diversos grupos e ser luz para tantos e tantos que não conhecem ainda a luz do Senhor, a presença do Senhor. E nesse momento eu gostaria de convidar você também a fazer uma oração junto comigo. Se você nesse momento está em casa com a sua família, ainda bem que família pode se aproximar, mesmo nesse tempo de pandemia. Então, se você mora ali na mesma casa e está aí com a sua família nesse momento, aproximem-se e orem juntos. Orem juntos ao Senhor. Senhor Deus de bondade, derrama a tua graça sobre as famílias reunidas e derrama abundantes graças sobre as famílias dispersas. As famílias que têm se afastado da tua presença, que têm se afastado do teu amor e da tua graça. Que esta semana seja uma semana de luz, uma semana de verdadeiramente reacender o desejo, de renovar o compromisso contigo, a aliança contigo, Senhor. Que os corações dos pais sejam tocados, que os corações das mães e dos filhos sejam tocados e que todos possam servir ao Senhor com imensa alegria. Assim seja. Amém. Não esqueça, assuma o compromisso de servir ao Senhor. Não só você, mas você e sua família. A alegria é certa, porque aquele que chama se compromete inteiramente, eternamente, e é sempre fiel. O nosso Senhor é sempre fiel. Amém.